Feliz sábado aos irmãos. Espero que estejamos todos bem, para a honra e glória de nosso Deus. Agradeço ao convite que nos foi feito pelo irmão Cacá, conhecido de longa data, como ele mesmo já citou. Primeiro eu peço que vocês me perdoem o nervosismo. É a primeira vez que eu estou pregando aqui na igreja do Parque Piauí, o que é interessante, já que grande parte da igreja do Promorá é oriunda da igreja do Parque Piauí. Então, de certa forma, é um retorno a raízes. O que aumenta ainda mais a responsabilidade. Mas vamos lá. Junta com essa câmera aqui, que é outra coisa que eu... Mas vamos lá, vai dar certo. Água. Irmãos, o título da nossa... Já está ali no telão, da nossa pregação é a... Obrigado. Tem uma coisa que é algo assim que demonstra que uma igreja é tradicional. É quando você entra assim, tem um relógio enorme assim, bem de frente com o pregador. Ali você já nota que ali é uma igreja tradicional, que já avisa ao pregador que tudo tem limite, inclusive o tempo. O título da nossa pregação é A Revolta de Coré. Em nossa caminhada cristã, nós vemos muitas coisas acontecerem e nem todas elas, infelizmente, são para a honra e glória de nosso Deus. Algumas coisas, elas trazem resultados que não são bons ao final de um tempo e nem para sempre. Mas, infelizmente, elas devem acontecer, pois servem de exemplo e aprendizado para todos, para a liderança e para a membresia da igreja. E a revolta de Coré é um desses tristes episódios que infelizmente tiveram que acontecer. Vamos... Ah não, tem um negocinho aqui de passar. Não é que dá certo mesmo, rapaz. Vamos para o livro de Números. Números capítulo 16, nós vamos fazer primeiramente a leitura do versículo 1 até o versículo 4. Vamos lá. Amém? Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de... Quem era Levi? Levi é o filho de Jacó, cuja descendência era responsável por cuidar dos templos. Cuidar... Eles eram, numa analogia um tanto pobre, mas eles eram como se hoje fossem os diáconos da igreja, tomou consigo Datã e Abirão, filho de Eliabe, filho de On, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 dos filhos de Israel, príncipes da congregação eleitos por ela, varão de renome. Você nota que em torno desse rapaz chamado Corá, em algumas traduções tem Corá, em outras tem Coré, é a mesma palavra. Na de vocês tem como? Corá ou Coré? Pois é, então só aquela dali está errada. Na minha também tem Corá. E vocês notem que ele reuniu uma parcela muito grande da liderança. E não era qualquer liderança, era a liderança eleita pelo próprio povo. Vocês notam
Versículo que ele diz, no meio do versículo 2, né? Eleitos por ela, eles eram pessoas da congregação. E juntaram-se contra Moisés e contra Arão, e disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo. Né? E o Senhor está no meio deles. Porque vos elevaste sobre a congregação do Senhor? Eles iniciaram uma revolta, e a revolta era basicamente contra quem? Moisés e Arão. Eu gostaria só que vocês marcassem esse versículo, essa parte, porque a gente vamos retornar muitas vezes a ela, mas vamos fazer aqui um pequeno retrospecto, um pequeno retrocesso. Na Bíblia, quem foi que escolheu Moisés? Quem colocou Moisés como chefe daquela congregação? Foi Moisés, assim, que em algum momento, assim, ele acordou um belo dia e, rapaz, eu vou liderar aquele povo. Foi assim? Moisés, assim, criou um agrupamento, um exército enorme, foi lá, tomou o povo, sequestrou, e agora eu sou o rei de vocês. Moisés, ele era fugitivo, foragido do Egito, estava vivendo no meio do deserto, criando cabra, ovelha, bode. E um dia Deus chegou para ele e disse, olha, tu vai ser líder do meu povo. Então quem foi que escolheu Moisés? Foi o próprio Deus. E no caso de Moisés, é ainda mais explícito você dizer o próprio Deus, porque Deus realmente apareceu para Moisés, que é o que o Cacá chamava muito, como é? Teofania, né? Deus, ele literalmente apareceu para Moisés e escolheu Moisés. Então, como é que agora chega um homem e questiona por que Moisés era o líder? A resposta era muito simples, porque Deus escolheu Moisés. Segunda pergunta, quem era Arão? Arão era um escravo no Egito, que Deus olhou e disse, olha, a família de Arão vai ser a família sacerdotal. Não foi Arão que pegou para si esse trabalho. Não foi Arão que fez aquela roupa bela e disse, olha, a partir de agora eu... Não, foi Deus que escolheu Arão. Eu estou com medo de quebrar esse negócio. Foi Deus que escolheu Arão. Eram homens escolhidos por Deus. Aí como é que se levanta um homem do meio do nada e questiona? A pergunta que está ali, ó, no final do versículo 3. Porque, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor, porque o Senhor os escolheu. Versículo 4. Versículo 4, nós lemos o 1, 2 e o 3, vamos para o 4. Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre seu... Moisés, pessoal, ele era o líder do povo. Moisés tinha a seu dispor uma força armada que normalmente tinha de 40 a 60 mil homens. Moisés, ele contava com a confiança da maioria do povo. E Moisés poderia ter simplesmente acionado os chefes desse exército, eles teriam vindo, prendido e executado esses homens. Mas Moisés, ele nos dá uma primeira lição como líder. Ele não bateu de frente com a rebelião. Vamos dar seguimento. Ainda vamos agora para o versículo 9. Pessoal, a gente vai ler muito a Bíblia, viu? Eu gosto de pregar assim bem dentro da Bíblia, como se diz. Versículo 9. Acaso é para vós outro coisa somente que Deus é Deus de Israel, vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a esse fim, a fim de cumprirdes
o serviço do tabernáculo que está perante a congregação para ministrar, e a ti fez chegar, Corá, e aos teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurás o sacerdócio. Aqui é Moisés discutindo com ele, né? Pelo que tu e todo o teu grupo junto estáis contra o Senhor e Arão, que é para ele que murmurais contra ele. Versículo 11. Segunda lição hoje. Moisés, ele poderia ter encerrado essa revolta pela força. Mas o que é que ele decidiu fazer? Dialogar. Conversar. Chegar a um acordo. Explicar. Irmãos, nós, enquanto liderança da igreja, nós vamos passar por vários momentos que não são bons na liderança da igreja, né? Eu posso citar até mesmo o próprio Cacá, foi ancião da igreja do Promorá por vários anos, e nem sempre nós temos a concordância de todos para tudo. Mas nesses momentos, nós sempre devemos lembrar da postura desse grande líder que foi Moisés. Por mais que aqueles que se levantem contra a obra sejam insidiosos e mentirosos, caluniadores e nos acusem, devemos sempre lembrar da postura de Moisés. Manter o diálogo. Vamos lá, contexto histórico. Como se iniciam as revoltas? Primeiro você tem os insatisfeitos. Né? Você sempre tem aquela pessoa, irmãos, que ele nunca está satisfeito com a situação da igreja. A igreja deveria dar mais estudo. A igreja deveria pregar mais. Nós poderíamos pegar o dízimo e comprar a cesta básica para distribuir para o povo. O pastor é fraco. O ancião não trabalha. Você sempre tem na igreja os insatisfeitos. Os insatisfeitos, irmãos, eles têm uma característica marcante. Eles têm ideias para tudo. Soluções para nada. Eles são aquelas pessoas que eles sabem ver o problema antes de quebrar a casca da castanha. Eles já sabem que ela tem um problema, mas eles nunca têm uma solução. Os insatisfeitos, eles também têm uma segunda característica. Eles nunca participam da solução. São muito ágeis em citar, a igreja não dá estudo. Mas, em geral, eles também não têm estudos. Os irmãos não devolvem dízimo, não devolvem oferta. Quando não é, são muito bons em fazer aquele velho questionamento. Para onde é que está indo o dinheiro dessa igreja? E eu digo uma coisa para vocês, sem muito medo de errar. As pessoas que mais questionam para onde é que está indo o dinheiro da igreja, em geral, são as que não têm pacto. Mal devolvem dízimo. Esses são os insatisfeitos. Depois vem os derrotados. Os derrotados é aqueles que olham e dizem: eu deveria ser o primeiro ancião dessa igreja. Eu sou do clube de desbravadores. E hoje em dia, eu acho que como todo mundo anda tão ocupado, nem tanto, mas antigamente sentia uma disputa por cargo, que era uma coisa incrível. E eu gostaria de ver, não era só disputar cargo, era disputar o trabalho. Né? E tem sempre aquele cara que ele perde, e depois que ele perde, ele passa a criticar todo mundo, passa a criticar a igreja, passa a criticar quem está no comando, quem está, entre aspas, no poder. Você tem os malfeitos. Tem sempre aquele irmãozinho que olha, rapaz, escolheram essa cor para pintar a igreja. Pelo amor de Deus, da cor feia. E isso tudo, irmãos, vai pegando quem está na liderança da igreja, quem está à frente da igreja e colocando para baixo. Vai sempre dando aquele tom de que o trabalho a ser realizado não está sendo um trabalho bem feito. Questiona a autonomia e a autoridade de quem está à frente. Isso ajuda o processo?
Não. Isso não ajuda o processo. Quando você tem todos esses sentimentos, aí você começa a formar grupos subversivos. O que são grupos subversivos? São aqueles grupinhos que ficam nos arredores da igreja só para questionar e fofocar sobre o que a liderança da igreja está fazendo, sobre o que o pastor está fazendo, para questionar quem está pregando, para questionar quem passou uma lição de escola sabatina. E assim eles vão alimentando aquele sentimento mal, tá certo? E daí começa o questionamento, a legalidade de quem está à frente. Começa aqueles questionamentos de por que o ancião fez isso? Por que o diretor do clube fez aquilo? Não era melhor ter feito isso? Não era melhor ter feito assim, ter feito de outro jeito? Aí daí você tem a quebra do diálogo. Aí você tem aquelas pequenos pedaços, aquelas pequenas células, que vão se afastando da igreja, que vão se saindo, e vão se tornando pessoas amargas, com uma carga de crítica muito alta à igreja, com uma carga ácida quando se fala dos assuntos da igreja. E aí elas estão em estado de rebelião, às vezes só contra a igreja e às vezes até mesmo contra Deus. Deixa eu perguntar para os irmãos, se vocês olharem assim, vocês conseguem lembrar quantas pessoas estiveram nessa igreja e não estão mais? Seria errado eu dizer que uma boa parte dessas saiu com críticas pesadas à igreja? Irmãos, quando você se envolve no trabalho para Deus, o trabalho para Deus, ele é a resposta das suas perguntas. Tem uma coisa que a gente fala muito nos clubes de desbravadores, principalmente sim, para quando você era coordenação, né? É distrital, é regional, que quando você vê assim um membro do clube, que tem muito tempo a falar mal do clube, a gente já tem a impressão que ele não está fazendo nada. Porque se ele estivesse fazendo alguma coisa, ele ia estar questionando sobre o cargo dele, alguma coisa para melhorar o trabalho dele, para melhorar a postura dele. Se ele está tendo esse tempo para estar analisando o cargo dos outros, é sinal que ele não está fazendo nada no dele. Se ele tivesse, ele estava questionando o cargo dele. Vamos dar seguimento. Água. Acabou. Voltamos para o livro de Números. Vamos agora, pessoal, para os versículos 12 e 13. Podemos ler? Mandou Moisés chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram, não subiremos. Porventura, é coisa de somemos que nos fizeste subir da terra que emana leite e mel, para nos fazer morrer neste deserto? Senão, que também queres te fazer príncipe sobre nós? Quer dizer, Moisés, mais uma vez, o que é que ele tentou fazer? Conversar. Mais uma vez, Moisés tenta dialogar. E eles tratam Moisés no supetão. Rapaz, tu tirou a gente lá do Egito, dizendo que ia levar a gente para uma terra que manda leite e mel, e nós já estamos há 40 anos nesse deserto. Será que realmente tu é um príncipe? Será que realmente Deus te escolheu? Né? Minuto técnico. Pessoal, desculpem a sede, é porque eu estava num acampamento lá no Advi, e nesses locais a gente tem pouca água, né? Assim, eu tirei de lá para cá, para vir pregar, né? E como agora eu estou num local menos árido, né? Mas aí, quando eu estava lá, eu quase não sentia sede, né? A coisa mais rara do mundo é a gente sentir sede, mas parece que quando a gente chega aqui, que o cérebro sabe, não, aqui tem água abundante. Aí parece que vem a sede da África todinha
cara matar em 2 copos d'água, né? Mas vamos lá. Moisés mais uma vez tentou conversar e mais uma vez foi maltratado. Então vamos aos resultados, né? Vamos para o livro de Números. Ah, não, já estamos no livro de Números, desculpa. Vamos para os versículos 28 ao 32. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procede de mim mesmo. Se morrerem estes com todos os homens, né? E se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Bora dar uma pausa bem aqui, ó. Moisés, ele depois de ser questionado 3 vezes se ele tinha sido ou não enviado por Deus, ele faz um desafio interessante. Vocês entenderam aí a mensagem do versículo? O que é que ele está dizendo? Olha, se esses homens que se rebelaram morrer como qualquer outra pessoa, morreu num acidente de carro, morreu de parada cardíaca, câncer, entrou numa vila e levou um tiro. Em resumo, se ele morrer como qualquer outra pessoa, então eu não fui enviado por Deus. Esse é o desafio que Moisés fez. Ó. Vamos lá. Versículo 29. Se morrerem estes, como todos os homens morrem... Aliás, isso aqui eu já li, desculpa. Versículo 30. Mas, vejam bem, se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir sua boca e os tragar, com tudo que é seu, vivo, descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o... Vejam bem, até aquele momento, Deus tinha lançado as pragas no Egito. Quantas pragas foram lançadas no Egito? Quantas? 10? Alguma dessas pragas envolvia a terra abrir e engolir as pessoas? Vamos voltar mais um pouquinho. Deus também tinha destruído Sodoma e Gomorra. Quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, envolvia abrir a terra e engolir a galera? Bora voltar mais. Deus fez o dilúvio. Incluir abrir a terra e engolir o pessoal. Então, o que é que Moisés invocou? Moisés invocou um castigo totalmente... pronto, os homens ali definiram, inédito. Uma coisa totalmente nova, só para aquela situação. Como quem queria deixar bem claro, né, o teor da situação. Versículo 31. E aconteceu o quê? Acabando de falar todas essas palavras, a terra se abriu debaixo dele e se fendeu. Abriu a boca e os tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá, e todos os seus bens. E eles e todos que lhes pertenciam, vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Irmão, vocês imaginam o susto do povo em simplesmente ver a terra abrir e deve ter sido uma coisa interessante, porque só engoliu quem era da revolta. Foi uma coisa assim, um corte de precisão assim feito na terra, né? Só engoliu os rebelados. Tá certo? Mas eu faço uma pergunta para vocês. Quando Deus, dessa forma, a pedido de Moisés, engoliu esses homens, o problema acabou? Infelizmente, irmãos, uma revolta, ela não acaba assim fácil. E uma rebelião, ela também não passa assim fácil. Eu vou entrar na história da própria Igreja Adventista.
Nós temos uma igreja, digamos que irmã, chamada Igreja Adventista da Reforma, não temos? Vocês sabem como foi que se criou a Igreja Adventista da Reforma? Alguém já se fez essa pergunta? Se criou por uma coisa assim bem simples. Quando a Alemanha entrou na Primeira Guerra Mundial, eles enviaram uma carta, né, para a sede da Igreja Adventista para perguntar se o adventista poderia entrar na guerra como combatente, né? Como o rapaz está ali, né, de infantaria, né? Se o adventista poderia. Só que eles não observaram uma situaçãozinha interessante. A Alemanha estava em guerra. Então todo o correio alemão estava destinado a suprir as necessidades da guerra. O outro detalhe é que essa carta teria que passar pela França, que era inimiga da Alemanha na guerra. Então toda carta que chegava lá era parada e aberta, para saber se eles não estavam mandando mensagem, trocando mensagem entre espiões. Resultado, uma carta que era para chegar em 2 meses, demorou quase 2 anos para chegar. E demorou quase a mesma coisa para a resposta chegar na Alemanha. Nesse intercurso, eles se zangaram e chegaram à conclusão que a Igreja Adventista estava apoiando a guerra. E eles não poderiam participar de uma igreja que estava apoiando o morticínio, que é uma guerra. Por isso, eles decidiram se desligar e criar a Igreja Adventista da Reforma. Mais tarde, chega a bendita da resposta da carta, dizendo: o adventista não pode entrar na guerra como combatente, pode prestar serviço médico, voluntário, essas coisas, né? Mas não pode portar arma e entrar na guerra como combatente. Eles receberam a resposta e eles poderiam ter encerrado o movimento ali. Eles não receberam a resposta. Só o que é que eles fizeram? Continuaram o seu movimento. Na década de 80, em Minas Gerais, a Igreja Adventista sofreu um outro movimento de rebelião. Vocês veem, década de 80, está com 42 anos. Por quê? Porque alguns irmãos lá queriam que fosse imposta a doutrina de Ellen G. White à força na igreja. Tipo, que a Associação Geral baixasse um decreto. A partir de hoje, todo membro da Igreja Adventista tem que ser vegetariano. Não pode comer leite, manteiga, pela aí vai. E a igreja olhou: não, jovem, não é dever da igreja dizer o que é que a pessoa vai fazer ou não da vida dela. Ela vai se ajustar entre ela e Deus. E eles não gostaram da resposta e iniciaram um movimento que dura até hoje. Hoje em dia, esse movimento já é bem fraquinho. Tem como um dos maiores representantes o chamado Terceiro Anjo, né? São vários movimentos de rebelião que começaram, acabaram, mas as sementes continuam a germinar até hoje. E essa revolta de Coré, ela nos mostra isso. Vamos lá. Versículo 29, ele está dizendo, ó, vamos lá. Se morreram... Bem, vamos lá, 29. Desculpa, a gente vai se perdendo, né? Todo Israel que estava ao redor deles fugiram de seu grito, porque diziam: não sucederá que a terra nos trague também. Procedendo o Senhor, saiu fogo e consumiu 250 homens que ofereciam incenso. Qual era o problema desses homens oferecer incenso? Se nós retroagirmos na Bíblia, nós vamos descobrir que ninguém oferecia incenso. O incenso era colocado e vinha uma chama do céu, que era o chamado Shekinah, e acendia esse incenso, que era o símbolo da presença do Espírito Santo. Então você já tinha uma nova classe de sacerdotes criada. E esses sacerdotes também já estavam ministrando.
mas Deus também matou. Mas aí você vê também uma coisa interessante. Disse o Senhor a Moisés, versículo 36 e 37. Diz a Eliezer, filho de Arão, sacerdote, que tome o incensário do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santo são. Quer dizer, quando Deus massacrou os revoltosos, havia uma parte da população que ela tipo que não entrou na rebelião, mas ela foi para perto ver. Ela quis ver o espetáculo, ela ficou curiosa. Eles viram quando Deus abriu o chão e tragou os rebeldes, mas mesmo assim eles continuaram lá para ver. Aí Deus pegou e mandou fogo, matou os sacerdotes perversos, e nesse momento essa parte da população quase perece também. Mas aí entra, irmão, um contexto interessante. Deus, ele sonda os corações. E nesse momento, ele separou os rebeldes dos que só eram curiosos. Separou aqueles que eram maldosos em seus desejos daqueles que só estavam ali para ver. Tá bom? Já lemos. Irmãos, quem foram essas pessoas? Essas pessoas foram líderes do povo. E em algum momento, eles se rebelaram contra Deus. Em algum momento, eles se insurgiram contra Deus. Miriam e Arão questionaram a autoridade de Moisés, né? Miriam pegou lepra e depois Moisés orou, né, para que Deus curasse. Davi teve aquele caso famoso, né, do seu adultério com Betseba, que terminou com assassinato. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aquele pecado de Davi ficou impune? Qual foi a pena que Davi recebeu por aquele pecado? Segundo o livro Profetas e Reis. É o Patriarcas e Profeta, né? Eu falei, Cacá. Mas a parte da pena de Davi está no Profetas e Reis. Depois dessa discussão que já me deu sede de novo. Tem mais? Tem mais? Vamos precisar. Devia trazer logo de litro, né? Por isso que no desbravador tem um cantil, que é para não precisar, tá? Vamos lá. Davi, pessoal, diz o Profetas e Reis, perdeu 4 filhos por causa daquele pecado. Porque quando Natan repreendeu ele, o que foi que ele disse? Ao homem que perdeu a ovelhinha, que lhe seja restituído 4 vezes. E assim ele perdeu 4 filhos. Tá certo? E todos 4 assassinados. Antigamente eu sabia o nome dos 4 de memória. Hoje em dia já estou tentando lembrar o nome dos meus alunos até o final do ano, que também não está dando. Né? Mas foi Absalão, Adonias, não foi? Que era o meu irmão de Absalão, que estuprou a meia-irmã dele. Parece tragédia grega, né? O próprio Absalão, esse Adonias, morreu o filho de Davi com a própria Betseba, e morreu Adonias, que tentou. E Adonias foi o último, que foi Salomão que matou. E engraçado que era os irmãos matando irmão, né? Absalão matou seu meu irmão e depois Salomão matou também o meu irmão. Eli e os filhos de Eli e seus filhos, né? Alguém aqui lembra da história de Eli? Eli foi o sacerdote que criou Samuel, né? Os filhos dele eram impunes e ele não punia os filhos dele. Obrigado, irmã. Só acumulando copo aqui.
Irmãos, por último nós temos Herodes. Qual foi o pecado de Herodes? Herodes, ele matou 2 santos. Primeiro, João Batista, ficou impune. Depois, o próprio Cristo. Ficou impune de novo? Não. Herodes morreu com sua carne comida por vermes. Até hoje, eu não sei bem que doença Herodes teve. O que se sabe é que esses vermes comeram ele vivo. Tá certo? Ele apodreceu vivo, ele se viu apodrecendo. Irmãos, nenhuma rebelião contra Deus terminou ou terminará impune. E a igreja de Deus, ela é a menina dos olhos de Deus. Então, todo aquele que se insurge contra a igreja de Deus, irmão, você está falando aquele negócio que a gente não deve questionar um pastor. Não estou falando de pastor, note bem. Estou falando da igreja. A igreja. Também não estou apoiando ninguém falando nada contra pastor nenhum. Só estou dizendo que o meu foco é a igreja como missão. Não devemos nos insurgir contra a igreja, nem muito menos atrapalhar a obra da igreja. Porque Deus não terá por inocente quem tomar esse tipo de ação. A lista de líder, ela mostra isso. Para encerrar, no versículo 21 do mesmo capítulo, está dizendo: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei no momento. Mas eles se prostraram perante o rosto e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? Deus olhou para Moisés e Arão e disse: olha, sai do meio que eu vou aniquilar todo mundo. Aquela congregação, ela vinha dando dor de cabeça para Moisés há 40 anos. Há 40 anos que aquele povo insistia em ser duro e rude com Moisés. Esse era o momento que, se eu fosse Moisés, o povo de Israel tinha torado brita. Mas o que é que Moisés fez? Ele mais uma vez intercedeu pelo povo. Ele mais uma vez orou pelo povo. Irmãos, se há uma coisa que nós podemos fazer pelo nosso irmão, é interceder por ele. É orar por ele, pedir a Deus por ele, porque nós não podemos salvar ninguém. Se alguém que possa, esse alguém é Deus. Tá bom? E com isso encerro minhas palavras. Levantemos e cantemos o hino de número 502 do Inário Antigo. Eu até sei qual é esse hino no Inário Novo, mas ele está estranho. Eu ainda prefiro a versão antiga. Ainda não me acostumei com a versão nova. Ainda tenho que me acostumar. Vou cantar com alegria, com entusiasmo. Isso é uma oração direcionada a Deus. O nosso desejo de mudança. O que nós queremos? Quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, faz teu querer, Senhor amado.
és oleiro, e eu este vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Deus seja louvado. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador, conduz-nos agora para casa, para nossos lares, guarda o restante do sábado, em nome de Jesus, o que eu te peço. Amém.